Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou falar sobre eletrônica digital. Vou falar sobre um tópico muito interessante, mas que traz muitas dúvidas para o técnico. Hoje eu vou introduzir o conceito do flip-flop, mas de uma forma bem prática, analisando o funcionamento do CI 74HCT273, que tem 8 flip-flops do tipo D montados internamente. Vamos lá? O flip-flop é um componente digital, mas é diferente de uma porta lógica tipo a porta AND, OR ou NOT. Os circuitos feitos com portas lógicas são chamados de circuitos combinacionais. Sim, eles combinam as funções lógicas e mostram numa saída. Agora, no momento do processamento, a coisa é imediata. Entrou o sinal, saiu a resposta. O flip-flop é um passo além. Ele pertence aos circuitos lógicos sequenciais. Eles respondem a uma sequência de sinais digitais. A resposta vai depender do que está acontecendo agora, mas também vai depender do que aconteceu no passado. Sim, o flip-flop sabe o que aconteceu no verão passado. Isso porque ele tem no seu circuito interno uma memória eletrônica. Por isso, o pessoal tem mais dificuldades de entender o flip-flop. Mas o seu funcionamento não tem segredo, apesar de misterioso às vezes. Nesse tutorial eu vou mostrar o flip-flop tipo D, que é a base de tudo, mas de forma prática, rápida, lépida e rasteira. Vou mostrar como funciona o CI74HCT273. O nome é mais complicado do que o componente. Como vou fazer isso? Simples, olhando o datasheet. Vejo que o datasheet fala sobre esse componente. Esse é um componente para trabalhar em altas frequências. Ele possui internamente 8 flip-flops tipo D. Sim, porque existem mais de um tipo de flip-flop. Esse é o mais simples, a base de tudo. Ele é feito com transistores da família CMOS. E como todo mundo está careca de saber, a principal vantagem do CMOS é o baixo consumo. Claro, não precisa corrente de base. Ele, na verdade, nem tem base, tem gate. Esse outro parágrafo, o fabricante diz como funciona o flip-flop. Veja que maravilha! Tá tudo aqui. O flip-flop tipo D simplesmente pega o sinal da entrada D e passa para a saída a cada transição de subida do sinal de clock. Viu como é simples? O flip-flop tipo D não faz cálculo nenhum. Não tem função lógica alguma. Ele simplesmente pega daqui e coloca ali. Pega da entrada e coloca na saída. Mas, e sempre tem um mas, na hora exata, funcionando com a precisão de um relógio, tudo no compasso certo, no compasso do relógio, o clock. Gostei desse trocadilho português e inglês, relógio, clock, essas coisas ajudam a memorizar. Pois o segredo do flip-flop é o clock, e o clock é um sinal digital de sincronismo. Ele diz o momento exato que o flip-flop vai executar o seu trabalho. Então, entender o clock é a chave para entender um flip-flop. Todo flip-flop prático tem um clock, mas tem um detalhe importante no clock. Ele só funciona por uma fração de tempo muito curta. A fração de tempo que o sinal leva para transitar do nível baixo para o nível alto, que é chamado na linguagem dos flip-flops de transição de subida. Veja como é representado, simplesmente um desenho que mostra o sinal digital subindo. Se tem transição de subida, tem transição de descida. Nesse caso, o desenho mostra o sinal digital descendo, simples assim. Nesse tipo de flip-flop, o clock é ativo na transição de subida. Então, o flip-flop fica ali, na moita, olhando para o sinal de entrada. Então, quando o clock muda, nesse exato momento, o flip-flop vai lá e pega o valor da entrada e come. Manda para a saída. A saída é atualizada. E esse valor, que pode ser 0 ou 1, fica na saída até nova transição do clock. Acho que essa analogia ficou boa, mas tem outra. O flip-flop tipo D é uma espécie de câmera fotográfica disparada pelo clock. Isso mesmo, uma câmera que fica olhando para o sinal de entrada.
O sinal de entrada fica ali, variando, dançando na frente da câmera, mas no momento exato que o clock transita, pimba, é um flash. E o flip-flop tipo D tira uma foto da entrada e guarda na saída, e fica ali para quem quiser ver até novo disparo do clock. Esse tipo de flip-flop tira uma foto do dado presente na entrada. Viu por que flip-flop tipo D? D de dado. Mas, como toda máquina fotográfica, se é que existe alguma ainda, tem que ter uma forma de apagar a memória, apagar a saída, levar a saída para um valor conhecido, levar a saída para zero. Isso é o que diz na descrição, onde fala do Reset Common, comum a todos os 8 flip-flops internos. Apaga um, apaga todos. Note que a função é Reset, mas o PIN é chamado de CLR, que significa Clear em inglês, que significa limpar em português. Então agora você já sabe de onde tirou essa coisa de limpar a memória. Sim, do flip-flop, quem diria? Agora veja o desenho do circuito interno do flip-flop. Uma porta inversora e 3 portas que não invertem nada. São simples buffers. E no centro de tudo, ele, o flip-flop tipo D. Como eu sei que é tipo D, está escrito lá, ó. O sinal de clear, que limpa tudo, está ligado no R do flip-flop. Agora você já sabe o que significa esse R. Reset. Note aquele tracinho sobre o clear. Esse traço é importante. Ele diz o nível do sinal digital para limpar o flip-flop. Isso mesmo. E ninguém tinha te contado isso antes? Se tem o tracinho, significa que esse pino é ativo com zero. Colocando zero nesse pino, a saída do flip-flop é forçada a ir para o nível zero. E aí não adianta chegar o clock nem nada. Pode apertar o botãozinho da máquina que não vai sair foto alguma. Enquanto esse pino estiver no nível zero, a saída fica em zero. Então, para liberar o flip-flop, o pino de clear, com tracinho em cima, esse pino tem que estar no nível alto. E agora tem o sinal de clock. Sim, ele é diferente. Ele é o segredo do flip-flop. Então a sua entrada é diferente. Observe que o sinal de clock vai ligado a uma espécie de triângulo, pois esse triângulo pintado de branco internamente indica que o clock é ativo na transição de subida. Se tivesse pintadinho de preto, indicaria que o clock é ativo na descida. Esses caras que bolaram esses símbolos têm cada uma que parecem duas, mas tem outra forma de desenhar ativo na subida, ativo na descida. Olha ali, é só desenhar o sinal subindo ou o sinal descendo. Os caras que bolaram esse símbolo parecem mais normais, vocês não acham? E pronto, não tem mais nada para dizer a respeito do flip-flop tipo D. Tem muitas aplicações para esse tipo de flip-flop, todas com a função de memorizar um sinal digital em sincronismo com um clock. Uma das mais importantes é pegar o dado de um barramento de comunicação. Esse CI 74273 foi feito para isso. Por isso tem 8 flip-flops tipo D dentro dele. Um barramento de comunicação normalmente tem 8 fios ou grupos de 8 fios. Os microprocessadores funcionam assim. Tem um barramento que fica enviando dados para vários pontos do circuito, todos eles pela mesma via, pelo mesmo barramento. Cada destinatário tem um conjunto de flip-flops tipo D, monitorando o barramento. O microcontrolador tem pinos auxiliares que sinalizam quem deverá receber aquele conjunto de dados, a mensagem. Na hora exata de receber a mensagem, um sinal de clock é enviado para o destinatário correto e ele pega a mensagem e guarda na saída. E vai ficar ali até novo clock chegar. Viu como é simples? A tecnologia CMOS é simples. CMOS significa simplesmente o tipo de transistor usado para implementar o flip-flop. Nesse caso, esse CI é feito com transistores CMOS. A principal característica desse tipo de transistor é o baixo consumo e uma maior flexibilidade na tensão de alimentação. A outra família mais famosa é a família TTL, lógica feita só com transistores. Nesse caso, a tensão de alimentação é fixa, 5 volts.
Note que no código do componente você pode identificar o tipo da família. A família TTL tem o código que inicia com 74. A família CMOS tem o código que inicia com os números 40. Mas tem uma família TTL construída com CMOS. Isso mesmo, misturou tudo. Nesse caso, o código começa com 74, mas tem um C ali no meio, ó, o C de CMOS. E esse é o caso do CI que estamos estudando. Então, ele é uma espécie de TTL que funciona como CMOS. Funciona com 5 volts, mas tem baixo consumo. Ainda tem uma família mais moderninha, que funciona com 3,3 volts, muito usada nos microcontroladores e shields. Um detalhe importante com os CIs da família CMOS é que eles são muito sensíveis, tanto à interferência elétrica quanto à eletrostática. Claro, são feitos com transistores CMOS, com um gate de alta impedância. Então, cuidado ao manusear esse tipo de CI e nunca deixe um pino desse tipo de CI sem conexão. Por exemplo, você decide que nunca vai resetar esse tipo de flip-flop. E isso é possível, mas não deixe o pino de reset desligado. Ligue ele para o positivo para liberar o CI. Veja outro exemplo. Vamos supor que você vai usar somente 4 flip-flops desse conjunto de 8. Então, não deixe as entradas dos flip-flops que não vão ser usadas desligadas. Conecte ao terra. Isso garante que a saída não vai ficar mudando aleatoriamente. Mesmo que ela não esteja ligada a nada, ela vai consumir energia e pode introduzir ruído na alimentação. Conclusão: você viu nesse tutorial uma introdução ao conceito do flip-flop tipo D. Em breve vamos falar mais sobre os outros tipos de flip-flops. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!